Bom dia, hoje dia 7 de junho de 2026, domingo. Texto bíblico de hoje, continuando em Lucas, capítulo 17, versículos 1 até o versículo 6, onde lemos o pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se a fé de vocês fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela os obedeceria. Até aqui a leitura de hoje. O texto é pequeno, mas muito importante para nós. Jesus deixa claro aos discípulos que não é fácil, e jamais foi, deixar de pecar. Sempre acontecerão coisas no dia a dia que levarão você a pecar, eu a pecar. Mas ai do culpado, diz Jesus, daquele que leva você a pecar. Seria melhor que tivesse morto, que fosse jogado ao mar com uma pedra no pescoço. Muitas e muitas pessoas passam a vida fazendo com que os cristãos tropecem. Fazendo com que eu e você duvidemos muitas vezes da nossa fé. Pessoas que não conseguem entender e receber o amor de Deus. Pessoas que não entendem como é que um Deus bondoso e misericordioso que criou todo este mundo deixa que seus filhos sofram, passem por angústias, passem por dificuldades. É isso que o mundo não entende quando mantemos firme a nossa fé nas palavras de Deus, na palavra sagrada, na Bíblia, no Evangelho, no amor pregado por Cristo, na esperança verdadeira da salvação. O mundo não entende aonde é que nós fixamos a nossa verdade, o nosso amor. Isso se justifica somente pela fé, e é por isso que Deus diz: o justo viverá pela fé, e tão somente pela fé será salvo. E Jesus diz aos discípulos mais uma coisa que nós precisamos aprender a ouvir e a aplicar. Se o seu irmão pecar contra ti, ou cometer algum tipo de pecado, repreenda-o. E se ele pedir perdão, perdoa-o. E se ele errar 7 vezes no dia e pedir perdão, perdoa-o. Temos a mania como seres humanos de achar que não temos a obrigação de perdoar os erros. Que se você errou e repetiu, é porque você é ignorante e porque você não merece o perdão. Jesus Cristo está dizendo aqui o contrário. Se ele pedir perdão, perdoa-o. Não deixe de avisar que ele está errado. Mas em ele pedindo perdão, perdoa-o. O perdão alivia o coração dele e ainda mais o seu, e agrada a Deus. Que possamos nós todos os dias, termos o nosso coração aberto para aceitar os pedidos de perdão que ocorrem para nós. Não fiquemos com as mágoas e as dores dentro dos nossos corações e mentes, fazendo com que nós mesmos nos destruamos. Nós mesmos vamos nos acabar dentro daquilo que guardamos em nosso coração e nossa mente. Deixe o seu coração e a sua mente abertos, livres para amar, para servir e para adorar a Deus. E Jesus termina esse pequeno texto dizendo sobre a fé, que os discípulos pediram: aumenta a nossa fé. E Jesus diz uma coisa que deixa a gente perplexo. Se a nossa fé fosse do tamanho da semente de mostarda, uma das menores ou a menor semente do mundo,
nós poderíamos mandar a figueira brava se arrancar pelas raízes e se plantar no mar. Em outro texto ele diz, você poderia dizer àquele monte, saia daqui e mude para lá. A nossa fé é muito pequena e precisa ser alimentada com a palavra, com as leis, os mandamentos, o evangelho do amor de Cristo todos os dias, para que possamos nos manter de pé e firmes na fé no verdadeiro Deus, no nosso Salvador Jesus Cristo, e esperar que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé todos os dias em nossos corações. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e o Espírito de Deus possa estar em nossos corações todos os dias, fortalecendo a nossa fé, para que possamos alcançar a capacidade de entender o amor de Deus. Bom dia.